Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristofias, do Viveiro Flores Coloridas. Bem-vinda ao meu canal. Galerinha, para quem quiser conhecer nosso espaço, a gente está aqui na capital de São Paulo, na Avenida Vila Ema, 4601. É do ladinho do monotrilho Camila Haddad. É bem fácil chegar aqui. Se você também quiser ver o nosso catálogo de venda, me chama lá no Zap, o telefone é 11 967 02 1332, que eu mando o catálogo para você, tá? A gente envia por transportadora. Pelo correio eu não envio porque é proibido e eles apreendem as caixas. Então a gente só envia por transportadora, que é a Jadlog, ou Azul Cargo, tá certo? Então me dá um oi no Zap, que aí eu mostro para você o catálogo e faço a cotação do seu frete, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre nossas plantinhas que estão assim, ó, com esse aspecto desidratada e com miolo fechado. O que acontece? Vamos comentar por que nossa plantinha tá assim. Eu vou mostrar para vocês o que pode ser uma das causas que pode ou não pode ser. Então, para que você fique observando aí no seu jardim. Como eu sempre falo pro pessoal do grupo, nada melhor do que o olho do jardineiro, porque nós somos os jardineiros, né? Nós mexemos com plantas, então assim, nada melhor do que você observar a sua planta. É legal você assistir vídeo? É muito legal, porque você vai tirar algumas dúvidas, você vai ver, realmente dá isso. Então você vai olhar a dica do que aquela pessoa tá falando e vai comparar com o seu cultivo. Aí você vai ver, será que realmente tá certo? Será que não é? Então assim, o legal de assistir o vídeo é não seguir à risca o que a pessoa que tá aqui tá falando. O legal é você passar a observar. Gente, olha a minha mão. Eu adoro mexer com terra. Então, minhas mãos, as unhas impossíveis de fazer unhas, todas as sujas de terra, porque eu amo mexer com terra. Meu maior prazer, minha felicidade, além de estar com os meus filhos, claro. Então, vamos lá, voltando ao vídeo. Não siga à risca todas as receitas. Opa, tô balançando demais, né? Não siga todas as riscas, todas as dicas. Canal de YouTube é legal porque eu vou passar a minha experiência, fulano vai passar a experiência dele, ciclano a dele. Então são pontos de vista diferentes, cultivos diferentes, porque cada região tem uma forma de cultivo e você, jardineiro, vai colocar a mão na massa e vai pegar todas as dicas, você vai observar a sua plantinha e você vai tentar descobrir através das dicas que nós aqui desse outro lado da telinha passamos para você, tá certo? Então vamos lá falar por que nossas plantinhas fecham assim. As suculentas, elas armazenam água nas suas folhinhas, por isso que são suculentas, porque as folhinhas são gordinhas, é onde ela armazena as suas folhinhas. Por onde que ela absorvem a água? Através da raiz dela, né, do sistema radicular dela. Então a raiz ela tem que estar saudável para que nossa plantinha receba a água. Quando ela fecha assim, alguma coisa está errado. Qual será o fator? Nesse caso aqui, dessa que eu tô aqui na minha mão, olha só como que ela tá totalmente fechadinha. Ela não tem, ela tem raízes, mas não tem raiz nova. Você não vê nenhuma capilarzinha, nada, nem um fiozinho de raiz nova. Então isso quer dizer que alguma coisa aconteceu nessa raiz e ela não está recebendo água. Por isso eu desenvasei ela. O que eu vou fazer? Nesse caso, tá vendo? Aqui tá fininho e aqui grossinho. Eu vou cortar essa parte e vou dar uma nova vida para minha plantinha, tá certo? Então a gente vai cortar. Aí eu peguei uma tesoura horrível. Olha como tá dentro do miolo, tá vendo? Do caule dela. Olha só que triste. Então eu vou cortar toda essa parte escura. Cortar mais um pouquinho. Porque esse caule já tá comprometido. E eu posso até perder essa plantinha. Então a gente vai cortar mais um pouquinho, bem perto da base. Essa planta eu vou deixar ela cicatrizar bem e não vou replantar agora, tá certo? Porque eu preciso que o canal da seiva fica fechadinho para não entrar fungos. Então eu vou deixar ela dentro de um potinho, ali quietinha, até cicatrizar bem e emitir raiz. Gente, eu não coloco substrato, eu deixo ela no potinho vazio, limpinho, e rego normalmente, tá? Para ela não desidratar, eu rego normalmente. Como ela não tem substrato, não tem problema, não vai ter fungo. O potinho vai estar limpinho e ela lá guardadinha, tá certo? Então, essa daqui a gente descobriu porque que ela estava fechadinha, porque ela não tem raízes novas. E essa daqui, vamos desenvasar e ver como está a sua raiz.
Ó, essa daqui já tem raiz nova, tá certo? Essa daqui já tem um pouquinho de raiz nova. Só que o caule dela, ó, tá bem feinho. Mas eu não vou cortar, então eu vou replantar essa daqui para que ela receba mais água, tá certo? Então a gente vai dar uma vida nova para ela, assim, com um substrato novo. Talvez aquele substrato não estava adequado para ela. Então a gente vai fazer o que? Replantar, colocando um novo substrato, dando uma nova casinha para essa menina. Porque também pode ser que ela esteja fechada, né? Talvez ela esteja recebendo menos águas do que ela precisa. Aí você também tem que observar essa. Ela estava num substrato totalmente seco, porque essa daqui ela fica ali dentro da estufa. As plantas que estão na estufa eu estou trocando o substrato. Na minha casa, como eu cultivava em cima da laje, eu cultivava com substrato totalmente seco. A gente rega e ele já seca rapidinho, porque era em cima da laje. Ai, gente, desculpa porque tá tremendo, eu fico batendo aqui, tá? Então, em casa, como era no cultivo em cima da laje, chovia muito, então eu usei um substrato um pouco mais leve, por ser em cima da laje, por conta do peso. Então ele não tinha terra, era só casca de pino, arroz carbonizado e carvão e turfa e perlita, tá, gente? Então assim, meu substrato só tinha isso, não tinha terra, por ser em cima da laje, por conta do peso e porque estavam no tempo, né? Então, por conta da chuva, ficava dias chovendo, eu deixei ela com substrato mais seco. Já que no viveiro, como elas ficam dentro da casinha, esse substrato não é legal para planta que é cultivada em estufa. Então eu tô trocando todos os substratos, colocando um substrato com um pouco mais de terra, casca de arroz e pinos. Casca de pinos também. Então esse substrato fica um pouquinho mais úmido, porque dentro da estufa seca mais rápido. Tá, as plantinhas que estão lá na estufa, eu tô mudando totalmente o substrato delas. É isso que é legal você observar aí na sua casa. Observa como que é o substrato, se ele está secando muito rápido e sua planta não está recebendo a água adequada, assim. O que acontece? Se você cultiva no tempo, você tem que dosar, né? Na sua região chove muito ou chove pouco, então você vai ver, se chove muito, você vai dar um substrato mais seco, com menos terra. Se chove pouco, você pode dosar as regas. Então, é interessante você aí observar, beleza? Aí eu tenho uma outra que eu replantei há pouco tempo, mas aí embaixo tá secando as folhas. Aí você me pergunta por que, se você acabou de trocar e o substrato tá legal? Porque quando a gente troca o substrato, as raízes vão começar a se adequar ao novo ambiente. Então vai demorar um pouquinho para essa planta receber a água e os nutrientes conforme o seu tamanho, adequado para o seu tamanho. Então o que ela vai fazer? Ela vai tirar esses nutrientes e essa água das suas folhas antigas, daquelas folhas mais velhas. Por isso que quando a gente replanta, as folhas de baixo tendem a secar, porque a planta acaba tirando nutriente das folhas mais antigas, tá? Aí eu tenho uma outra aqui que já tá há muito tempo nesse vaso, tá até pedindo uma casinha nova. Olha só, ela já tá fechando o miolinho. Então quer dizer que esse substrato não tá adequado para ela, que é aquilo que eu falei para vocês. Ela fica dentro da estufa, ela não tá recebendo nutrientes adequados. Então ela até tem um pouco de raiz, mas não aquela raiz que é o suficiente para ela receber os nutrientes e a água, tá vendo? Então, isso daqui é uma característica de que a planta ela está recebendo pouco nutrientes. Então é outra planta que, como ela está lá dentro da estufa, que nem eu falei para vocês, eu vou trocar o substrato dela, colocar um substrato um pouco mais úmido, porque ali dentro da estufa seca muito. Então você tem que observar. Ah, você vai trocar de todos os vasos? Não, eu vou observar. Essa planta, ela já está há muito tempo dentro desse mesmo vaso. Então quer dizer que esse substrato não está adequado para minha plantinha. Ela tem raízes novas, mas as folhas de baixo estão secando. Então quer dizer que o substrato não está adequado para ela. Ó, o caule está perfeito, eu não vou cortar e nem tirar essa raizinha, porque tem bastante raiz nova. Então a gente só vai trocar o substrato por um substrato com mais nutriente. Esse substrato já está adubado, que eu deixo ele pronto já. Eu coloquei torta de mamona, farinha de ossos, eu coloquei enxofre também e coloquei proverme aqui.
Então esse substrato eu não coloquei hoje, tá, gente? É um substrato que eu já preparo, eu deixo já assim, eu coloco tudo isso e deixo a cada 15 dias para eles irem já se misturando e não ter problema de queimar as minhas plantas, tá certo? Então ele já tá aqui adequado, a gente vai replantar, dando uma nova vida para as nossas plantinhas. Tá? E por que eu tô fazendo isso? Porque ela ficava ali dentro da estufa e ela não gostou desse substrato, tá certo? Tem mais outra aqui que também tá, ó. É outra coisa, você vai observar o que? Essa daqui já tá há bastante tempo nesse vaso. Eu vou trocar ela? Não. Por quê? Ela não tem nenhuma aparência de que está sofrendo. Ela só tem as folhas de baixo seca, mas o miolo dela tá lindo, ó, tá vendo? Ela tá renovando as folhas. Então essa daqui, eu sei que ela tá bem porque ela tá com o miolo super saudável, super compactado, não tá fechando. Ela me passa a informação de que ela tá saudável. Ela só precisa mudar de ambiente. Essa eu vou trazer aqui para fora, tá? Eu tenho espaço dentro das estufas e tenho aqui no tempo. Então essa daqui eu só vou completar um pouquinho do substrato e vou mudar ela de local. Então outra dica, observe se ela está gostando do local. Que nem ela tá ali dentro da estufa, ela tem um miolo perfeito, miolo renovando folha, ótimo. Só que as folhas de baixo estão secando, então quer dizer que ela não está gostando do ambiente dela. Eu vou colocar ela no tempo que ela é onde ela vai gostar mais. E vou observar se ela realmente vai gostar de estar no tempo ou não. Aí eu tenho uma de caule, que faz assim, aquele caule bonito, né? Tem umas equivérias que são mais compactadas e baixinho e tem umas que fazem caule, então você tem que observar isso. Essa daqui, ela tá começando a emitir raízes aéreas. E esse substrato, ó, tá velho. Ó, tá vendo as raízes aéreas? Quando começa a sair essas raízes aqui, ó, tá vendo esse monte de fiozinho? Quer dizer que o seu sistema de raiz não tá fornecendo nutrientes suficientes para nossa plantinha. Quer dizer que esse substrato já tá um substrato muito velho e nossa plantinha não recebe nutrientes. Então, o que nós vamos fazer? Tirar todo aquele substrato velho, observar como é que ela tá, fazer uma boa limpeza de raiz. Ó, deixa eu tirar bem aqui. Olha só isso aqui, quanta raiz velha, olha isso, a raiz. Ela não tem sinal de raiz nova, tá vendo? Só tem esses fiozinhos já bem sequinho. Por isso que a nossa bichinha tá, ó, como tá desidratada as folhas de baixo, porque ela tá recebendo nutrientes e água das folhas mais velhas. Então o que eu vou fazer? Dar uma limpeza. Não vou cortar porque as raízes dela tá bem forte. Eu vou tirar o máximo que eu puder de raiz velha. Ó, só dando uma puxadinha para que essas raízes mais fininhas saiam. Ó. Eu vou preservar essas fiozão grande, mas essa tá muito grande. Então vamos cortar um pouquinho e deixar só os mais centrais. Ô tesourinha velha! Como eu dei uma puxadinha, ficou algumas cicatrizes, algumas aberturas na raiz. Então essa planta eu não vou replantar hoje. Eu vou deixar ela uns 3 dias cicatrizando legal essas aberturas para replantar ela, tá? E não ter problema de fungo. O caule dela tá perfeito, então a gente só vai fazer isso, deixar ela aqui para que ela renove, feche bem essas cicatrizes da onde que eu puxei essas raízes e não venha entrar fungos. Aí eu tenho uma outra aqui, ó. Também vamos ver. Ela tá aqui há bastante tempo. Também parece que não tem muita raiz nova. É outra que também não gostou do substrato que eu fiz. Elas também falam, viu, gente? Se elas estão gostando ou não do substrato. Não tem nenhum sinal de folha nova. Mas ela tem bastante sinalzinho de raiz nova, ó. Mas ela tá muito tempo mesmo nesse substrato. Tanto que o substrato já tá virando poeira. E é aquele substrato mais seco que eu falei. Então esse daqui eu vou trocar por um substrato mais umidozinho, tá? Eu vou deixar ela lá onde ela tava e vou trocar ela só colocar um substrato mais úmido para essa daqui. Tá? Por que esse daqui vai ter? Porque lá seca muito rápido. Dentro de estufa, quando a gente molha, eu molho de manhã, de tarde, já tá totalmente seco. Então ela quase não recebe os nutrientes adequados.
Aí eu tenho mais uma aqui que tem o caule, ó, bem longo, tá vendo? O caule dela. Aqui embaixo tá grossinho e aqui em cima tá bem fino e ela tá com raízes aéreas. Quer dizer que essa daqui também não tá recebendo os nutrientes adequados. Então a gente vai olhar, ó. Olha só como tá esse caule. Que dó. Olha as raízes. Apesar dela ter raízes novas, o caule dela tá muito longo. Então quer dizer que ela tá sofrendo e não tá recebendo nutrientes adequados. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse caule. Olha como ele tava por dentro. Ó. Tá vendo? Olha. Já um aspecto bem sofrido, bem velho. Então essa planta aqui eu ia acabar perdendo ela. Já tava querendo fungar por dentro. Então nós vamos deixar essa plantinha aqui cortar só mais um pouquinho, que ela tá ainda meio avermelhada por dentro. Certo? Eu não passo nada para cicatrizar, eu deixo ela cicatrizando por ela mesma, né? Ela vai ficar ali quietinha dentro do potinho até ela começar a emitir raiz, aí eu vou replantar a minha bichinha, tá certo? Então é isso, pessoal, isso que eu queria mostrar pra vocês. Observe as suas plantas, olhe se a sua planta tá ficando ressecada, as folhas de baixo, você tem que entender. Você acabou de replantar ela, dá um tempo para ela se habituar ao novo vaso, ao novo substrato, mas observe se ela também não tá gostando da onde ela tá. Muita mudança também prejudica a sua planta, então vai com calma, vai observando. Observe sempre o miolo, que nem teve uma que eu mostrei para vocês que o miolo dela não estava renovando folha. Então essa eu troquei o substrato. Tem outra que eu observei que ela tá renovando o miolo. Ela tá ótima, então ela vai continuar onde ela estava. E tem outra que eu falei para vocês, que é essa daqui, que ela tá renovando o miolo, secando as folhas, o substrato dela tá legal, então quer dizer que ela não está gostando da onde ela está. Essa eu vou trocar de local, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, deixa seus comentários, compartilha, assim incentiva que a gente continue fazendo mais vídeos, tá certo? Deixa seu comentário aí, não esquece do joinha, tá? Então até o próximo vídeo e tenha todos uma ótima tarde.